Quantas vezes você já viu alguém te ferir, te humilhar ou te tirar a paz e teve vontade de provar que estava certo? A verdade é que a vida tem uma maneira silenciosa, mas precisa de equilibrar as contas. E quando ela faz isso, você não precisa mover um dedo. Esse vídeo é sobre o poder da justiça natural, o momento em que quem te feriu é obrigado a enfrentar o peso das próprias ações. Aqui você vai entender como o tempo, a consciência e o arrependimento fazem o papel que antes você queria fazer com as próprias mãos. Vai perceber que o verdadeiro poder está em se manter em paz, enquanto o universo devolve tudo na medida certa. Assistir até o final vai te ajudar a transformar mágoa em força e raiva em sabedoria, para nunca mais se desgastar tentando se vingar de quem não merece. Então me diga, você já foi injustiçado e quis ver a vida fazendo justiça? Já desejou que alguém sentisse na pele o que fez com você? Se sim, esse vídeo é o que você precisa assistir hoje, porque você vai entender, de uma vez por todas, que o silêncio é a vingança mais elegante que existe. Às vezes, a vida parece silenciosa demais diante das injustiças que você sofre. Você observa, engole seco, tenta entender por que alguém pode agir com tanta frieza e nada acontece. É aí que mora o engano. O retorno raramente vem com alarde. Ele se prepara em silêncio, enquanto você aprende a se recompor e a se fortalecer por dentro. O curioso é que quem machuca costuma acreditar que ficou por isso mesmo. Essa sensação de impunidade cria uma confiança artificial, que mais tarde se torna a própria armadilha. Enquanto a pessoa segue sem medir consequências, a vida vai somando cada pequena escolha, como quem faz um balanço que um dia será cobrado. O retorno não anuncia horário. Ele chega quando o outro está distraído, quando acha que já escapou. Um emprego que não dá certo, relações que desmoronam sem explicação, noites longas e insones. Não é misticismo. É o efeito acumulado de atitudes que cobram juros, muitas vezes no ponto mais sensível. Perceba que o seu papel não é acelerar esse processo. Tentar se vingar rouba sua energia, prolonga sua dor e te mantém preso ao que aconteceu. Quando você solta, a vida assume. E o que ela faz é muito mais pedagógico do que qualquer resposta atravessada que você poderia dar. Existe um detalhe poderoso. Quem não reage, ensina. O silêncio não é fraqueza, é um espelho. Diante dele, o outro finalmente se enxerga. Sem palco, sem briga, sem justificativas, sobra a própria consciência gritando. E essa cobrança é a mais difícil de calar. Acontece um fenômeno interessante. Aquilo que antes parecia esperteza começa a ter gosto amargo. A pessoa que agiu com maldade passa a experimentar o mesmo desconforto que gerou. Pessoas se afastam, portas se fecham, oportunidades evaporam. Não é azar, é coerência do universo com o que se planta. Enquanto isso, você cresce. Ao invés de gastar tempo em disputas pequenas, investe em si, em novos hábitos, em projetos que te elevam. Essa mudança de foco altera o rumo da sua história. E quando a vida devolve, você já está em outro nível, sem precisar assistir de perto a queda de ninguém. E quando o retorno chega, ele não pede testemunhas. Às vezes você nem fica sabendo dos detalhes, e tudo bem. A justiça da vida não serve para te entreter. Serve para ajustar a ordem das coisas. O que importa é a paz que você conquista por ter escolhido a dignidade em vez do revide. Se existe um segredo nesse processo, é confiar no tempo. Ele revela caráter, expõe intenções, separa quem só falava bonito de quem agia com verdade. O tempo não tem pressa, mas não falha. E quando faz o seu trabalho, você entende por que era tão importante não se contaminar pelo mesmo veneno. No fim das contas, quando a vida devolve sem aviso, ela não está te vingando, está te libertando. Você deixa de ser prisioneiro do que fizeram e passa a ser autor do que escolhe viver daqui para frente. Essa é a verdadeira vitória. Seguir em paz,
enquanto o universo cuida do resto. Existe algo curioso sobre quem faz o mal, a sensação de que nada vai acontecer. Essa é a armadilha mais comum da vida, a ilusão de impunidade. Quando alguém acredita que pode ferir, enganar ou manipular sem consequências, o ego cresce, a consciência adormece e nasce a falsa ideia de que está acima das leis invisíveis que regem tudo. Mas o tempo tem um jeito peculiar de provar o contrário. No começo, parece que eles venceram. Estão sorrindo, mostrando força, colecionando pequenas vitórias às custas do sofrimento alheio. Enquanto isso, você ferido se pergunta onde está a justiça. Só que o que parece vantagem é apenas o início da queda. A vida, inteligente como é, primeiro permite o conforto, para depois mostrar o custo. Essa falsa sensação de impunidade é como um anestésico. A pessoa não sente dor, não sente culpa, não sente o impacto do que fez. Só que cedo ou tarde, a anestesia passa. E o peso da consciência desperta com uma intensidade que nenhum disfarce consegue esconder. O arrependimento chega tarde, mas chega. Muitos confundem o silêncio da vida com o esquecimento. Acreditam que, se nada aconteceu até agora, nada vai acontecer. Mas o silêncio é o tempo da colheita amadurecendo. Quando o retorno vem, ele vem com precisão cirúrgica, toca exatamente onde o outro mais valorizava, onde mais se sentia intocável. Enquanto quem te feriu se convence de que saiu ileso, você vai se fortalecendo em silêncio. A dor que te atravessou se transforma em sabedoria. E quando a vida faz o movimento dela, a diferença entre vocês dois é nítida. Um se perde em culpa, o outro floresce em paz. A grande ironia é que a vida não precisa de testemunhas para fazer justiça. Ela atua quando ninguém está olhando, nas horas em que a aparência cai e sobra apenas a verdade. É nesse ponto que a máscara da impunidade começa a rachar, e o que antes parecia força revela-se apenas medo disfarçado. Quem acredita que pode tudo não entende que o universo trabalha com equilíbrio, não com pressa. Cada escolha tem um preço, e esse preço sempre encontra o caminho de volta. Por isso, os que mais se julgam espertos são os que mais se surpreendem com o retorno. A impunidade é apenas um intervalo entre o ato e a consequência. É um espaço curto, mas suficiente para que o arrogante se perca no próprio reflexo. E quanto maior o orgulho, mais dura é a queda. A vida não pune para machucar, ela corrige para ensinar. É curioso perceber que, enquanto o outro acredita estar livre, você se liberta de verdade. Porque deixar o universo agir é abrir mão do fardo da vingança. É confiar que ninguém engana a própria consciência por muito tempo. E assim, quando a ilusão da impunidade desmorona, o cenário se inverte. Quem antes parecia vencer começa a carregar o peso das próprias escolhas, e quem parecia derrotado segue leve, caminhando em paz. É nesse ponto que você entende. A justiça da vida pode demorar, mas nunca falha. E é isso que torna o retorno tão perfeito. Há algo intrigante no ciclo das ações humanas. Nada que é feito se perde no tempo. Cada atitude, palavra ou escolha lança uma semente invisível que mais cedo ou mais tarde volta para o ponto de origem. É o que muitos chamam de destino, mas na verdade é apenas a coerência da vida. Tudo que você envia para o mundo, de algum modo, retorna. E é isso que faz o ciclo das ações ser inevitável. Muita gente acredita que o que faz de errado pode ser esquecido, apagado ou compensado com boas aparências. Mas o universo não se engana com máscaras. Ele observa intenções, não discursos. Ele grava o que vem do coração, não o que sai da boca. E quando chega a hora da colheita, não importa quanto tempo tenha passado, o que foi plantado floresce. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, porque o ciclo nem sempre é rápido. Às vezes, quem te feriu parece estar vencendo, subindo, prosperando. Só que a vida não trabalha com pressa, ela trabalha com precisão. O retorno acontece no momento exato em que o outro já não tem mais onde se esconder das próprias consequências.
Enquanto o mal dá a impressão de crescer, na verdade está construindo o próprio colapso. É como uma árvore doente que continua a subir, mas por dentro já está apodrecendo. A aparência engana, mas o tempo revela. Sempre revela, e o contrário também é verdadeiro. Quem age com bondade, mesmo sendo ignorado, vai receber de volta aquilo que semeou. Pode demorar, pode parecer injusto por um tempo, mas nada de bom é desperdiçado. A vida tem um jeito impressionante de devolver na mesma moeda. E quando é coisa boa, ela devolve multiplicado. O ciclo das ações é silencioso, mas implacável. Ele não precisa de plateia, nem de justiça humana para funcionar. Quem planta engano, um dia se perde nas próprias mentiras. Quem espalha dor, inevitavelmente sentirá o gosto dela. E quem age com amor e retidão, cedo ou tarde, será envolvido pela mesma energia que ofereceu. Por isso, é tão importante cuidar do que se envia. Até o que você pensa sobre os outros deixa rastros. O universo capta intenções, vibrações e desejos e devolve todos como um eco que nunca falha. Se você lança rancor, ele volta em forma de peso. Se lança paz, ela retorna como leveza. E o mais bonito é que, quando você entende essa lei, começa a agir de outro modo. Passa a pensar 2 vezes antes de reagir, a escolher palavras com mais consciência, a recusar o veneno que antes te ofereciam. Você aprende que o silêncio é o maior protetor do seu destino. Enquanto os outros gastam energia tentando ferir, você acumula força ficando em paz. E quando o ciclo se fecha, o contraste é claro. O mal se desgasta, o bem floresce. A vida não erra o endereço de quem merece o retorno. E é aí que a justiça se manifesta de forma mais bonita, não como punição, mas como equilíbrio. Porque o universo não busca vingança, ele busca harmonia. E cada ato, por menor que seja, encontra o seu caminho de volta, provando que nada fica sem resposta. Há momentos em que o maior poder que você pode demonstrar é o de não reagir. Parece estranho, porque o instinto humano quer falar, se defender, provar um ponto. Mas existe uma sabedoria profunda no silêncio. Ele é como um espelho que obriga o outro a se encarar. E poucas coisas são mais desconfortáveis do que isso. Quando você não responde, o outro precisa lidar com o próprio eco. E esse eco é poderoso. Ele amplifica a culpa, a vergonha e a insegurança que antes eram abafadas pelo barulho da discussão. O silêncio, por incrível que pareça, é o som da verdade se impondo por conta própria. As pessoas confundem muito o ato de calar com fraqueza. Acham que quem não reage perdeu. Mas o contrário é o que realmente acontece. Quando você escolhe o silêncio, não está desistindo, está controlando o jogo de forma invisível. Porque nada desarma mais um provocador do que a ausência de resposta. A força do silêncio está em como ele inverte o papel das energias. Quem tentou te tirar do eixo acaba se perdendo na própria confusão. Quem queria ver sua reação começa a se questionar sobre o motivo do seu autocontrole. E é aí que a vida começa a agir, transformando o que seria um conflito em aprendizado. O silêncio ensina porque cria espaço. Ele não empurra, não ataca, apenas deixa que as máscaras caiam naturalmente. As palavras às vezes complicam o que já está claro. O silêncio não. Ele mostra exatamente quem é quem. Ele não precisa explicar, apenas revela. E quanto mais você domina esse poder, mais percebe que responder a tudo é desperdiçar energia. Nem todo ataque merece atenção. Nem toda ofensa precisa de defesa. Às vezes, o que o outro mais precisa é ouvir o próprio vazio. E isso só acontece quando você cala. Esse tipo de atitude começa a confundir quem te subestimou. Porque eles esperam reação. Esperam que você grite, se irrite, se descontrole. Mas quando você apenas observa com serenidade, eles perdem o controle que achavam ter sobre você. É nesse instante que o silêncio deixa de ser ausência e se torna força. Com o tempo, o silêncio se torna um escudo.
Ele te protege de discussões desnecessárias, de provocações inúteis e, principalmente, de perder sua paz tentando explicar o que não precisa ser explicado. Ele é uma forma de respeito próprio, um lembrete de que nem tudo merece a sua energia. Quando você entende isso, percebe que o verdadeiro poder não está em vencer debates, mas em não precisar deles. O silêncio te coloca num nível diferente, onde a sua tranquilidade vale mais que qualquer resposta afiada. E o mais interessante é que, enquanto você se mantém em paz, o universo trabalha. Ele observa, equilibra, devolve. Quem te feriu começa a lidar com o próprio veneno, e você segue sereno, colhendo o fruto da sabedoria de quem soube esperar o tempo agir. Há um momento na vida em que o arrependimento chega, e quando ele chega já é tarde demais. É quando a ficha cai e a pessoa percebe o que perdeu: a confiança, a presença, o carinho ou até o respeito de quem só queria o bem. Mas o tempo, esse juiz silencioso, não volta atrás. E o que antes era descuido, agora se transforma em dor. Quem fere acredita que pode seguir sem olhar para trás. Acha que o outro vai sempre estar ali, pronto para perdoar, esperando uma mudança que nunca vem. Só que o tempo tem um jeito próprio de ensinar. Ele mostra o valor das coisas exatamente quando elas já não estão mais disponíveis. É aí que o arrependimento morde, quando não há mais retorno possível. Esse arrependimento não é leve. Ele vem acompanhado de memórias, de lembranças que voltam nos momentos mais inesperados. Um cheiro, uma música, uma frase dita por alguém, tudo se torna um lembrete do que foi destruído por orgulho, mentira ou indiferença. E é nesse instante que a consciência desperta, cobrando o que antes foi ignorado. O mais doloroso é perceber que o mal que a pessoa fez ao outro se volta contra ela em forma de vazio. Nenhum sorriso disfarça, nenhuma distração preenche. Ela tenta seguir, tenta encontrar novas histórias, mas tudo parece superficial. Porque nada apaga a sensação de ter desperdiçado o que era verdadeiro. Enquanto isso, quem foi ferido já aprendeu a viver em paz. Já curou as feridas, reconstruiu os sonhos e seguiu em frente com uma força que o outro jamais imaginou. A ironia é que quando o arrependimento finalmente chega para quem machucou, a pessoa que foi ferida já não sente mais raiva, sente distância. E essa distância é o castigo mais silencioso que existe. Ela que faz o arrependido perceber o tamanho da perda. Porque a ausência fala mais alto do que qualquer discussão. Quando o outro some da sua vida e deixa o eco do próprio vazio, a mente começa a repetir tudo o que poderia ter sido diferente. Há um tipo de dor que não vem da falta do outro, mas da falta de si mesmo. Do reconhecimento de que agiu mal, de que deixou o ego falar mais alto, de que feriu quem não merecia. Essa é a dor do arrependimento verdadeiro, e ela ensina com uma força que nenhuma lição leve poderia ensinar. E é justamente esse arrependimento que prova como o universo trabalha em silêncio. Ele não castiga, ele reflete. Tudo o que alguém faz, retorna, mas de forma que a pessoa sinta na própria pele o peso do que causou. É a dor da consciência desperta, e ninguém pode fugir dela. Enquanto o arrependido tenta apagar as marcas, a vida segue mostrando que nada é esquecido. A perda vira aprendizado, o erro se torna espelho, e o vazio se transforma em lembrança constante de que toda ação tem consequência. E é aí que o equilíbrio acontece. Não porque alguém foi punido, mas porque a vida, com sua justiça silenciosa, devolve tudo de forma justa. Quem semeou dor, aprende o valor da empatia. Quem destruiu paz, aprende o preço da ausência. E quem manteve o coração limpo, finalmente, colhe a serenidade de quem não precisou se mover para ver o retorno acontecer. Há uma força quase invisível em quem escolhe não revidar. À primeira vista parece fraqueza, como se calar diante de uma injustiça fosse sinal de submissão. Mas é justamente o contrário. Revidar é instinto, controlar é poder.
Quando você decide não se nivelar ao comportamento de quem te feriu, a vida te coloca em outro patamar, o de quem domina a si mesmo e não é dominado pelas emoções. Quem reage por impulso perde energia, foco e principalmente a paz. Já quem escolhe o autocontrole transforma a raiva em combustível para crescimento. Não é que a dor desapareça, ela se transforma. E ao se transformar, revela algo essencial, que você não precisa provar nada para ninguém. O simples fato de seguir em frente com dignidade já é a resposta mais alta que existe. O verdadeiro vencedor não é o que grita mais forte, é o que permanece em silêncio enquanto o outro se afoga nas próprias palavras. Essa serenidade assusta porque ela é rara. Vivemos em um mundo que ensina a reagir, a responder, a não deixar barato. Mas quem realmente entende o poder do tempo sabe que o preço da paz é não gastar energia com quem não a merece. E quanto mais você pratica essa força interior, mais percebe que a vingança perde o sentido. Porque nada é mais inteligente do que deixar que a vida ensine o que você não precisa ensinar. Quem te feriu vai aprender. E o mais curioso é que o aprendizado sempre chega pelas mãos da própria experiência. A força de quem não revida é a mesma que reconstrói impérios depois da destruição. É o tipo de poder que não se exibe, mas transforma tudo ao redor. Pessoas assim inspiram, despertam curiosidade e respeito, até mesmo em quem tentou derrubá-las. É impossível não admirar quem reage com calma, onde a maioria perderia o controle. Essa força muda o rumo das coisas. Enquanto o outro se perde em remorso, você cresce em silêncio. Enquanto ele se justifica, você evolui. Enquanto ele tenta provar, você apenas vive. E viver em paz é a forma mais elegante de mostrar que venceu. Existe uma grande diferença entre fraqueza e sabedoria. O fraco quer provar que tem razão. O sábio prefere manter o equilíbrio. O fraco se desgasta tentando ser visto. O sábio sabe que o tempo revela tudo. E quando o tempo fala, nenhuma palavra é necessária. Essa escolha de não revidar também é um ato de amor próprio. É olhar para si e decidir que a sua tranquilidade vale mais do que o orgulho. Que a sua energia é preciosa demais para ser gasta em batalhas pequenas. Quando você entende isso, percebe que não precisa se vingar, porque já venceu ao se manter em paz. E é nesse ponto que o universo começa a agir a seu favor. As coisas se encaixam, pessoas certas aparecem, oportunidades surgem, tudo flui. Porque a vida sempre recompensa quem não se contamina com o mal. O silêncio, a calma e o autocontrole criam um campo de força invisível ao redor de quem aprendeu a confiar no tempo. A força de não revidar não é ausência de ação, é presença de consciência. É saber que a justiça da vida é muito mais completa do que qualquer revanche humana. E quando essa consciência desperta, você deixa de querer respostas imediatas e passa a desfrutar do prazer mais nobre que existe. O de ver a vida fazer por você o que antes você tentava fazer com as próprias mãos. O tempo tem um poder que ninguém consegue manipular. Ele observa tudo em silêncio, recolhe cada gesto, cada palavra e cada intenção e, no momento certo, devolve o que foi merecido. Pode parecer lento, pode até dar a impressão de que esqueceu, mas o tempo nunca deixa nada passar despercebido. Ele é o juiz mais justo que existe, porque não age movido pela pressa, mas pela verdade. Quem tenta se esconder atrás das aparências costuma se enganar, acreditando que o tempo não verá o que foi feito. Mas o tempo enxerga além das máscaras. Ele tem um jeito peculiar de expor o que estava oculto, de mostrar o caráter real das pessoas e de revelar quem realmente venceu, não pelo que disse, mas pelo que suportou, sem perder a essência. Há uma beleza no modo como o tempo coloca cada um em seu lugar. Às vezes, ele parece cruel, porque demora para equilibrar as coisas. Mas essa demora é parte da lição. Ela ensina paciência, maturidade e confiança. Ensina que a justiça não é espetáculo, é processo.
Enquanto o tempo trabalha, tudo o que você precisa fazer é permanecer firme, sem se contaminar com o desejo de revanche. O curioso é que quando o tempo decide agir, ele faz isso de forma silenciosa, porém incontestável. Pessoas que te julgaram começam a entender quem você realmente é. Aqueles que zombaram passam a te observar com respeito. E quem te feriu começa a sentir na própria pele o peso das atitudes que um dia pareciam sem importância. O tempo também revela intenções. Ele mostra quem estava ao seu lado por amor e quem estava apenas por conveniência. E esse tipo de revelação não precisa de palavras, vem naturalmente na forma de afastamentos, coincidências e mudanças sutis que, vistas de longe, fazem todo sentido. Enquanto o tempo age, você se transforma. Deixa de buscar respostas imediatas e começa a confiar no processo. Aprende que a verdade não precisa ser defendida com gritos, porque o tempo faz isso por você. E quando ele fala, até o silêncio se torna prova. Aqueles que tentaram te derrubar acabam presos nas próprias armadilhas. O tempo é sábio. Ele faz o mal se consumir pelo próprio veneno e faz o bem florescer em paz, mesmo depois de ter sido pisado. O tempo não precisa punir. Ele apenas devolve, e ao devolver ensina. É por isso que esperar não é perda de tempo, é confiança na justiça que não falha. Quando você entende isso, o desespero se transforma em serenidade. Você passa a observar a vida com outros olhos, percebendo que tudo se equilibra, mesmo quando parece que nada acontece. O tempo não erra. Ele apenas espera o momento em que cada um está preparado para receber aquilo que enviou. E quando esse momento chega, ninguém escapa, nem quem causou dor, nem quem espalhou bondade. Tudo retorna, e retorna na medida exata, e é nesse equilíbrio que está a verdadeira vitória. Porque quem confia no tempo não precisa provar nada, não precisa se desgastar tentando fazer justiça com as próprias mãos. Basta permanecer fiel a si mesmo. O tempo faz o resto. E quando ele decide agir, coloca cada coisa exatamente onde sempre deveria ter estado. E quando o tempo faz o seu trabalho, algo inevitável acontece. A consciência começa a pesar. É aqui que entra o próximo ponto, o preço da consciência suja. Porque ninguém foge da própria mente. Você pode enganar os outros por um tempo, pode até se convencer de que nada aconteceu, mas não há como escapar de si mesmo. A vida pode até parecer em paz por fora, mas por dentro, a cobrança vem com juros. A consciência é um juiz que não dorme. Ela se manifesta nos momentos de silêncio, nas noites em que o sono não vem, nos pensamentos que insistem em voltar. E o mais curioso é que ela não grita, ela sussurra. Um incômodo aqui, uma lembrança ali, até que o peso se torna impossível de ignorar. É assim que a vida cobra sem precisar levantar a voz. Quem vive tentando esconder o que fez, acaba virando refém da própria mente. A culpa é um tipo de veneno que o próprio autor prepara. No começo, parece suportável, mas com o tempo, ela corrói de dentro para fora. A pessoa começa a se distrair com excessos, com festas, com novos relacionamentos, qualquer coisa que evite o confronto interno. Mas nada adianta. O vazio não se preenche quando o erro ainda está ecoando lá dentro. É por isso que quem te feriu, um dia, se vê preso em um ciclo de inquietação. Pode até parecer bem, pode até fingir que esqueceu, mas a consciência não deixa. Ela reaparece quando tudo se acalma, quando não há ninguém por perto, quando as lembranças se tornam incontroláveis. E nesse instante o arrependimento volta, não como escolha, mas como sentença. Essa é a verdadeira justiça da vida. Ela não precisa castigar com tragédias ou perdas visíveis. Às vezes basta tirar a paz. E não há punição maior do que viver em guerra com a própria mente, porque a consciência não dá trégua. Ela repete o erro até que o aprendizado aconteça. Enquanto isso, quem foi ferido já aprendeu a descansar em paz. Já entendeu que não precisa assistir à queda de ninguém para se sentir vingado.
A tranquilidade de quem seguiu de cabeça erguida é o oposto do tormento de quem vive tentando justificar o injustificável. E quanto mais o tempo passa, mais o contraste entre essas duas realidades se amplia. De um lado, quem dorme leve. Do outro, quem se revira à noite, tentando escapar dos próprios pensamentos. O corpo até disfarça, mas a alma entrega. O preço da consciência suja é alto porque ela cobra em parcelas longas. Ela não cobra de uma vez, ela cobra sempre. Um arrependimento aqui, uma lembrança ali, e a mente nunca se aquieta. É a vida lembrando diariamente que nenhuma maldade fica impune. O interessante é que essa cobrança não vem por vingança, vem por aprendizado. A dor da consciência é o convite da vida para evoluir, para mudar o comportamento, para quebrar o ciclo. Só que muitos demoram a aceitar, e quanto mais resistem, mais o peso aumenta. E é exatamente isso que mostra o quanto o universo é justo. Porque a consciência limpa é leve, silenciosa e livre. Já a consciência suja é barulhenta, pesada e cansada. E essa diferença se torna, por si só, o maior retorno que alguém pode receber. A prova viva de que o mal que se faz sempre encontra um caminho de volta. E quando a consciência começa a cobrar, o tempo já preparou o palco para o que vem a seguir, a vitória silenciosa. Ela não acontece de repente, não tem fogos de artifício nem aplausos. Acontece nas pequenas coisas, na paz de quem dorme tranquilo, no sorriso de quem seguiu em frente, na leveza de quem não precisou se vingar para vencer. A vitória silenciosa é o resultado de tudo o que você suportou, sem perder a sua essência. Enquanto o outro tenta disfarçar o arrependimento, você cresce em silêncio. Enquanto ele luta para esconder o peso do que fez, você prospera em paz. É quase poético como a vida reorganiza tudo. Quem causou dor perde o brilho. Quem suportou começa a florescer. E o mais bonito é que essa vitória não precisa ser mostrada, ela é sentida. A vitória silenciosa é diferente porque não busca reconhecimento. Ela é íntima, discreta, madura. É o tipo de vitória que o tempo entrega apenas para quem teve paciência. Porque a vida não recompensa o barulho, recompensa a constância. E quem escolheu não revidar, quem confiou no processo, acaba recebendo algo que o outro jamais terá. Tranquilidade. Essa tranquilidade não é ausência de luta. É o resultado de quem lutou do jeito certo. Você enfrentou a dor, lidou com a injustiça, aprendeu a calar quando o orgulho queria falar. E foi isso que te elevou. A vitória silenciosa nasce da disciplina emocional, da força de não se contaminar, da escolha de permanecer nobre mesmo quando tudo empurrava para o contrário. Com o passar do tempo, as pessoas percebem. Elas notam que você seguiu em frente sem precisar diminuir ninguém. Elas veem que a vida te recompensou com leveza, enquanto outros ficaram presos na própria culpa. É aí que o silêncio começa a falar, e fala alto. Essa é a parte mais bela da justiça da vida. Ela não precisa ser anunciada. A vida vai abrindo caminhos, vai te colocando em lugares que antes pareciam distantes. E quem te subestimou é obrigado a assistir, mesmo que em silêncio, o quanto você evoluiu. Sem revanche, sem humilhação, apenas evolução. E quando essa vitória chega, você percebe que o perdão nunca foi sobre o outro. Foi sobre você. Foi sobre não carregar o peso de uma guerra que não valia a pena. Porque a verdadeira vitória não é ver o outro perder. É perceber que você não precisou se perder para vencer. Essa fase é libertadora. Você entende que não há prazer maior do que olhar para trás e perceber que venceu sem trair seus valores. Que suportou, amadureceu e se tornou mais forte. Essa sensação vale mais do que qualquer revanche. É a sensação de paz, de fechamento de ciclo, de recomeço limpo. E a ironia é que enquanto o outro tenta entender como você conseguiu, você simplesmente segue, leve, em paz, colhendo frutos que vieram do seu silêncio. A vida te recompensa no tempo certo. E o mais impressionante é que quando isso acontece,
você já nem sente vontade de provar nada. Você apenas agradece. É assim que o universo mostra que quem confia vence. Porque a justiça silenciosa é a mais poderosa. Ela não precisa de testemunhas nem de aplausos. A vitória de quem não revidou é a serenidade. E não há troféu mais valioso do que viver em paz, enquanto a vida discretamente coloca tudo em seu devido lugar. Depois que tudo se encaixa, depois que o tempo cumpre seu papel e a vida devolve o que é de cada um, o que sobra é a lição que fica. E ela é profunda. Você percebe que nunca precisou se vingar, que o silêncio sempre foi suficiente e que cada dor que sentiu foi, na verdade, um instrumento de crescimento. É nesse ponto que você entende. A justiça da vida não é para satisfazer o ego, é para lapidar a alma. A lição é que nada passa despercebido, nem o mal que te fizeram, nem o bem que você ofereceu. Tudo conta. E por mais que pareça demorar, o universo se encarrega de colocar cada coisa em seu lugar. Por isso, guardar rancor é um desperdício. A vida já está cuidando do que precisa ser ajustado. E quando você solta, ela trabalha com mais rapidez. Essa compreensão traz uma paz diferente. Você deixa de esperar a dor do outro e começa a desejar apenas a própria tranquilidade. Entende que a verdadeira justiça é ver sua vida andando, enquanto o peso das más ações cai sobre quem as cometeu. Você para de buscar provas, porque o tempo mostra tudo e o que ele mostra ninguém contesta. A lição também ensina sobre o valor do que você se tornou, porque cada lágrima que você engoliu em silêncio te transformou. Você não é mais a mesma pessoa que foi ferida, é alguém mais sábio, mais forte, mais centrado. E é essa nova versão que prova que o mal nunca vence. Ele apenas atrasa quem o pratica. É curioso como, olhando para trás, você percebe que não perdeu nada por escolher o caminho da calma. Na verdade, ganhou. Ganhou respeito, equilíbrio, clareza. Ganhou a capacidade de olhar para quem te fez mal sem sentir raiva. Apenas distância. Isso é libertador. É o sinal de que você superou. A lição também mostra que o perdão não é uma absolvição do outro, mas uma libertação sua. Perdoar é soltar o vínculo com a dor. É deixar o universo lidar com o que não te pertence mais. É o ato de confiar que o retorno existe e que você não precisa estar presente para vê-lo acontecer. Com o tempo, você percebe que tudo o que te fez sofrer te preparou. Te ensinou a ter mais autocontrole, mais empatia, mais discernimento. Te ensinou a não repetir ciclos, a reconhecer padrões, a não insistir em quem não tem reciprocidade. Cada ferida virou um mapa, e agora você sabe o caminho para não se perder de novo. Essa é a beleza da justiça natural. Ela transforma vítimas em mestres. O sofrimento que antes parecia punição se torna aprendizado. E quando a vida devolve o que é de cada um, você não sente prazer na queda do outro, mas gratidão pelo próprio crescimento. O que fica é a certeza de que tudo tem um propósito, que o tempo não falha, que o universo é justo e que o bem, mesmo em silêncio, sempre vence. A vida devolve, mas também recompensa. Ela pune quem age com maldade, mas também exalta quem escolhe a paz. E talvez essa seja a lição final. Você não precisa se mover para ver a justiça acontecer. Só precisa confiar, seguir e manter o coração limpo. Porque mais cedo ou mais tarde todos provam do próprio veneno. E quem soube esperar, colhe o doce sabor da paz. Tudo o que você passou não foi em vão. Cada silêncio que guardou, cada lágrima que escondeu e cada injustiça que suportou te trouxeram até aqui, mais forte, mais consciente e mais preparado para seguir. A vida não esqueceu do que fizeram com você, ela apenas esperou o momento certo para agir. E agora chegou a hora de você entender que quem te feriu vai provar do próprio veneno, sem que você precise mover um dedo. Mas antes que o vídeo acabe, eu quero te fazer um convite. Deixe aqui nos comentários uma frase que mostre o que você aprendeu com a dor.
Pode ser algo como eu escolho a paz, o resto o tempo resolve, ou quem confia no silêncio vence sempre. Quero ver você escrever isso para marcar o momento em que você deixa o passado para trás e assume o controle da sua própria história. Lembre-se, nada que é verdadeiro se perde. Tudo o que é seu volta, e tudo o que não te pertence se afasta. Você não precisa se vingar, basta evoluir. Essa é a maior vitória que alguém pode ter. Obrigado por ter assistido até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, assista ao vídeo que está aparecendo agora no card. Ele vai aprofundar ainda mais essa reflexão. E não esqueça de acessar o conteúdo que deixei nos comentários fixados. Tem algo lá que vai te fortalecer ainda mais nessa jornada. Acredite, o universo está trabalhando a seu favor, mesmo quando tudo parece silencioso.